Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de terça-feira. Veja com novos olhos. O que dois adultos em consentimento mútuo fazem na privacidade de seu quarto não é da conta de ninguém, apenas deles. Esse é o pensamento predominante na sociedade ocidental. No entanto, mesmo aqueles que defendem essa ideia costumam abrir muitas exceções. Talvez eles sejam contrários a relacionamentos incestuosos, por exemplo. Esse certamente é o caso das leis em nosso país. Então, mesmo com esse tipo de pensamento de que o que dois adultos fazem separados num quarto não faz diferença para a sociedade, não faz diferença para outras pessoas, mesmo com esse pensamento, ainda assim, quando convém, existe ali uma lei que faz com que isso não seja bem assim, né? Por isso, de uma perspectiva legal, nossa sexualidade é uma questão privada, a menos que exista uma legislação a respeito dela em nosso país, com base no que é denominado interesse público convincente. Beleza, isso é muito interessante. Mas o que podemos dizer quanto ao que se refere à cidadania celestial? Isso se encaixa para a nossa cidadania aqui, as leis que vivemos aqui, para sermos bons cidadãos aqui, neste mundo, mas nós também carregamos uma cidadania celestial. E por isso a gente precisa sempre lembrar que nós temos leis que servem para nós, dadas por Deus. E essas leis são muito importantes. E não sou eu quem cria essas leis, não é você quem cria essas leis, é Deus quem cria e Deus que nos mostrou quais são essas leis. Leis que muitas vezes as leis civis até refletem essas leis de Deus, mas muitas vezes não refletem. Por isso precisamos identificar o padrão bíblico da sexualidade. O que Deus diz que é certo, o que Deus diz que é errado, o que devemos ou não fazer que envolve os princípios bíblicos da sexualidade. É muito importante a gente ser bons cidadãos aqui neste mundo, mas também é muito importante a gente ser bons cidadãos celestiais. E a cidadania celestial já começa aqui. É aqui que nós começamos a viver o reino de Deus. Por isso, como denunciar a imoralidade sexual de forma clara e lutar contra sua influência perniciosa, sendo ao mesmo tempo cristãos, amáveis e gentis? Algo muitas vezes difícil, né? Sabendo que estamos indo na contramão do mundo. O mundo faz uma coisa, a Bíblia diz que é errado. O mundo faz outra, a Bíblia diz que é errado. E nós, como cristãos, sabemos, ou deveríamos saber, o que é certo e errado. Então, como alertar, como falar sobre esses assuntos? Primeira coisa, a gente já viu durante a lição deste trimestre, a gente tem que odiar o pecado, mas não odiar o pecador. A gente ama o pecador, mas odeia o pecado. Outra coisa, a gente precisa lembrar que tem coisas que precisam ser faladas. Não para ofender, mas para alertar e instruir. Tem coisas que precisam ser ditas e feitas, mesmo que o mundo queira nos calar e ocultar a verdade. Mas precisamos fazer isso com amor. A gente faz isso olhando para Jesus, porque Jesus tinha também muitas coisas contra o mundo, né? Várias coisas que ele tinha de repreensão, várias coisas que ele tinha de instrução. Ele fez isso, ele instruiu, ele repreendeu, mas ele fez isso com muito amor e com muita sabedoria. Por isso que a gente precisa cuidar muito bem como vamos fazer isso, se a gente tem esse amor, se a gente tem essa sabedoria. E antes disso, a gente precisa olhar pra gente mesmo. Quão próximos estamos em nossa vida sexual do elevado padrão que Deus tem para nós? Será que estamos bem próximos assim, que nem a gente acha? Será que a gente realmente está separado do pecado? Será que a gente está realmente caminhando em direção àquilo que Deus quer para nós, as instruções bíblicas, aos princípios bíblicos? Será que a gente está realmente fazendo a vontade de Deus? Não há dúvida de que todos nós estamos muito longe do alvo, até porque nós vivemos em um mundo pecaminoso, em um mundo de pecado. O pecado também está em nossa natureza. Por isso somos todos pecadores e precisamos da graça de Deus. Os cristãos e os não cristãos precisam da graça de Deus, precisam da misericórdia de Deus, precisam aprender mais sobre Ele, precisam aprender mais as instruções que Ele deixou em sua palavra. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos da instrução da Bíblia. E ninguém é melhor do que ninguém. Mas se todos nós precisamos de ajuda, então como você pode levar essa mensagem bíblica adiante? Como você pode viver essa mensagem em sua vida? Pense sobre isso, pense em viver isso, pense sobre levar realmente esses princípios a outras pessoas, a influenciar outras pessoas também a viver nos princípios bíblicos. Porque com certeza, né, gente, se o mundo vivesse mais esses princípios bíblicos, tudo estaria muito melhor. Mas que a transformação possa começar na gente. Assim como a gente viu na lição de ontem que falava sobre as nossas escolhas. Que possamos escolher sempre o bem.